A paz do Senhor Jesus, novamente. Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Vamos estar meditando aqui em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo 32. Está depois de Ezequiel, dos profetas maiores. Daniel, Capítulo 2 e versículo 32. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 32. Isso. Daniel, capítulo 2, versículo 32. Diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Eu trouxe aqui um livro do Flávio José, para nós termos a noção do quanto Deus ele vela pela sua palavra. Aleluia. Essa passagem onde nós acabamos de ler, ela diz sobre um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele teve um sonho, e esse sonho sumiu da sua cabeça. E ele ficou muito perturbado. E ele pediu para chamar todos os mais sábios, pessoas que tinham o dom de adivinhar, que faziam feitiçaria, magos, os mais sábios, os mais entendidos, para interpretar o sonho da sua cabeça, para revelar o sonho da sua cabeça e dar o entendimento daquilo que ele tinha sonhado. E o que ele tinha sonhado era uma estátua muito grande, que a cabeça ela era de ouro, os seus peitos de prata com seus braços, os seus quadris de bronze, a sua perna de ferro e os 10 dedos dessa estátua era de ferro com barro. E ninguém pôde interpretar esse sonho, revelar esse sonho e dar a sua revelação do que significava. Até que foi dada uma ordem por esse rei para ele acabar com todos. Porque ninguém foi sábio o suficiente ou teve essa adivinhação de adivinhar o sonho desse rei e adivinhar também e dar a sua interpretação. Então chegou até o consentimento de Daniel, e Daniel começou a orar e Deus deu o entendimento para ele. Aleluia, Jesus. Glória. E ele chegou diante do rei e ele disse assim: a cabeça de ouro é o próprio rei Nabucodonosor. Era o maior rei daquela época, onde todas as nações vizinhas daquele território tinham que pagar imposto para esse rei. Todos temiam esse rei. Aí veio um rei inferior chamado Medo-Persa, que eles, para invadir esse império, diz a história, tinha um rio que passava dentro do império babilônio, o rio Eufrates. Ele desviou esse rio e os soldados do Medo-Persa, do rei Ciro, entraram por esses rios, onde tinha secado até as suas coxas, e foram em batalha com esse rei, com os seus impérios, e venceram. O povo de Deus estava ali 70 anos como escravo. E o rei Ciro então libertou esses povos para voltar a reedificar Jerusalém, porque tinha sido destruído por esse rei. E 150 anos antes desse rei nascer, Deus tinha falado
para esse rei. Isaías, no livro de Isaías, no 44, Isaías 44 e o versículo 27, diz assim a palavra de Deus: que digo a profundeza das águas, seca-se, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também que Jerusalém será edificada e o templo será fundado. Deus, ele revela para o profeta Isaías o rei, o imperador Ciro. Mas o rei Ciro não tinha nem nascido ainda. 150 anos antes do rei Ciro nascer, o profeta Isaías, ao escrever o seu livro, deixa relatado a vida deste homem. E fala que quando ele desviasse ali o rio Eufrates, secariam aquele rio, e pela entrada daquele rio, eles conseguiriam conquistar a grande Babilônia. Esse é o Deus a qual nós servimos, que dita a história. Primeira cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor. O segundo, os peitos de prata e os braços, Medo e Persa, eram de prata, e Deus revelava então que ele entraria por esses rios e conquistaria toda a Babilônia. E depois do rei Ciro, mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, antes do rei Ciro conquistar o Império Babilônia, no capítulo 5 de Daniel, você vai ver um homem chamado Belsassar, que ele teve uma visão na parede. E essa visão, no versículo 24, Daniel interpretando, vai falar assim: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa estrutura. Essas, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse Daniel de púrpura, ele lhe pusesse cadeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquele mesma noite foi morto Belsassar, rei da Babilônia, e Dário Medo, com há cerca de 72 anos, se apoderou do reino. Quando Belsassar, que era da descendência de Nabucodonosor, ele teve essa visão lá na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, quando ele teve aquela visão, nessa mesma noite, o imperador Ciro entrou por esses rios, que diz lá em Isaías 44, onde nós acabamos de ler. Ele desviou esse rio e entraram e invadiram a Babilônia, e esse rei foi morto na mesma noite que ele teve essa visão, por ter desprezado as coisas de Deus. E também porque Deus tinha falado dessa estátua, dessa visão de estátua do império da Babilônia, por esse rei babilônico, que o seu reino não ia durar para sempre, mas que levantaria outro império que venceria eles e libertaria o povo de Israel. Então Deus, ele é maravilhoso. E quando então o Medo Persa, esse império do rei Ciro, na época de Dário, quem que se levanta? Primeiro foi a cabeça de ouro, depois os peitos de prata e os braços de prata. E depois vai falar dos quadris de bronze. O que significa os quadris de bronze? É o reino da Grécia. O reino da Grécia era dominado por um homem chamado Alexandre o Grande. Esse homem, Alexandre o Grande, ele foi até a esse império, a esse imperador, que na época dominava era Dário,
E ele foi em batalha para se cumprir a visão que Deus deu para o rei Nabucodonosor e venceu. Ninguém acreditava que ele ia vencer esse império, porque esse império também era muito grande. Mas Alexandre o Grande, ele foi e venceu o império do Medo-Persa. E agora tudo estava sendo conquistado pelo império da Grécia, dominado por Alexandre o Grande. Quando ele conquistou o império Medo-Persa, o Alexandre o Grande, ele mandou uma carta para o sacerdote judeu, dizendo assim: eu quero o mesmo tratamento que vocês judeus deram para Dário. Só que aí os judeus, os sacerdotes, falaram assim: não, nós temos uma aliança com Dário, e essa aliança, ela deve ser mantida, não vamos tratar ninguém como nós tratamos o rei Dário. Aí Alexandre o Grande falou assim: então vocês vão ter que experimentar a fúria. Ele ficou muito furioso. Enquanto ele estava conquistando Tiro e Sidom, uma cidade, esse sacerdote judeu ficou com medo, porque ele era o Alexandre o Grande. E começaram a clamar a Deus. E Deus então dá uma visão para esse sacerdote fazer o quê? Pede para os povos vestir todos de branco e coloca as vestes sacerdotal, aquelas vestes que está escrito lá em Êxodo que o sacerdote usava. Quando Alexandre o Grande ele foi para Jerusalém para arrebentar com tudo, como ele estava conquistando todo aquele território, quando ele viu o sacerdote, todos aqueles vestidos de roupa de branco, Alexandre o Grande, com a grande comitiva de exército, ele chegou até diante do sacerdote e se prostrou. Mas ele tinha ido lá para destruir Jerusalém. Mas ele se prostra diante do sacerdote. As pessoas que estavam com ele ficou abasmado. Falou: você é o imperador, o rei da Grécia, o mais grande no momento, se prostra diante de outro homem. Aí ele diz: não estou prostrando diante de outro homem, eu estou prostrando diante do Deus dele. Porque antes de eu ir em batalha com o imperador Dário da Medo-Persa, Deus me deu uma visão, que havia um sacerdote com essas mesmas vestes, e um monte de pessoas de vestes brancas, e disseram para mim que eu venceria aquela batalha. Aleluia, Jesus. Então Deus controlando toda a história. Mas Alexandre o Grande, ele não deixou filho, ele teve até filho, mas não foi o seu sucessor, porque morreu. E logo em seguida morre também Alexandre o Grande. O que acontece com a morte de Alexandre o Grande? O reino da Grécia é dividido em 4 partes. Se você pegar o capítulo 7 de Daniel, o terceiro animal, fala de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Muitas pessoas não entendem esse capítulo 7 porque ele é cheio de símbolo, como o Apocalipse. Mas está falando do próprio Alexandre o Grande, que após a sua morte, o reino da Grécia foi dividido em 4 partes. Os seus 4 generais dividiram o império da Grécia. O que aconteceu? Um dos seus generais, os 4 generais chamavam Ptolomeu, Seleuco, Lecínco, Lecínaco e Cassandro. E aqui, com o historiador judeu Flávio José, vai dizer que esse Ptolomeu, um dos seus generais, o que ele fez? Ele pediu para o sacerdote escrever a Bíblia, agora que era na tradução hebraica, para uma língua da Grécia. Olha só que interessante. Esse rei, conhecendo e temendo a palavra de Deus, e tudo isso é um propósito de Deus para que a palavra de Deus permanecesse de séculos e séculos e chegasse até hoje em nossas mãos. O que ele fala no livro aqui? Ptolomeu
cognominado Filadélfo, sucedeu ao reino do Egito e Ptolomeu Sófer, seu pai, e reinou 39 anos. Mandou traduzir em grego as leis dos judeus e permitiu 120 mil homens que estavam nessa nação voltassem ao seu país. E disso devo dar a razão. Mesmo o imperador Ciro libertando o povo para voltar para Jerusalém, tinham mais de 120 mil homens como escravos, homens judeus que era povo de Deus, escravos na mão dos inimigos. E esse rei, e esse general que se tornou rei do Egito, ele libertou o povo de Israel, o povo judeu, para voltar e pagou a quantia exata para os seus donos, para não ficar nada devendo. E todos esses homens voltaram para Jerusalém. Mas olha o que ele vai falar. No entanto, é necessário possuí-lo, e quem seja fielmente traduzidos, porque contém as mais sábias e perfeitas leis do mundo. Pois foi o próprio Deus quem o deu, e o que fez o historiador Hicateu Abderita dizer que não há poeta, nem historiador que tenha falado assim, nem homem que tenha cumprido o que ela determina, porque sendo toda santa, não deve estar na boca dos profanos. É necessário, pois, que se a vossa majestade bem o julgar, que se escreva ao sumo sacerdote judeu, para que ele escolha entre os principais de cada tribo, os mais inteligentes, os que conhecem com as mais perfeição essa lei, e vou envia, a fim de que se reúne e faça uma tradução exata e capaz de satisfazer plenamente os desejos da vossa majestade. Esse general, ele queria que todos os sacerdotes traduzissem a Bíblia do Antigo Testamento na tradução hebraico para o grego. Hoje nós não damos tanto valor às escrituras sagradas, ao ensinamento da palavra. Mas olha esse homem, o quanto ele amava a palavra de Deus, mesmo não sendo um judeu, um israelita, mas sendo um general da Grécia, não conhecendo a cultura de Deus, mas de ver a visão que o seu rei Alexandre o Grande teve, ele pediu para que escrevesse a palavra de Deus na tradução grega. Nesse tempo onde Alexandre o Grande já tinha morrido, ele pede para escrever. Mas qual era o intuito? Mas para vos mostrar mais particularmente a nossa afeição pelo judeu e de todo mundo, queremos que traduza as nossas leis do hebraico para o grego, e colocaremos essa tradução em nossa biblioteca. Ele queria a Bíblia. Ele queria a Bíblia para colocar em sua biblioteca. Olha a ordem que ele fala. Qual é a ordem que ele fala? Tenha adquirido um grande conhecimento de vossa lei, e sejam capazes de traduzir com exata fidelidade. Meu Deus do céu, sabe o que vai falar? Vai falar que o judeu, o sacerdote, ele escolheu 6 de cada tribo de Jerusalém, de Israel. São 12 tribos. Ele escolheu 6, que deu 72. Se você pesquisar pela internet, é os 70 que traduziu a Bíblia na tradução grega. Você sabe que o pergaminho sobre a qual estava escrito em letras de ouro, sabe quantos dias eles passaram para escrever, para traduzir a Bíblia? Olha só, eles fizeram com toda dedicação e constância, trabalhando assiduamente para que a tradução fosse exatíssima. Empregaram apenas 72 dias para traduzir toda a lei. Em 72 dias, ele traduziu toda a lei, todas as escrituras do Antigo Testamento, com letras de ouro. Aleluia, Jesus. Deus, então, ele não permitiu que as suas escrituras sagradas
fosse impedida de ser revelada de geração em geração. Esse homem, ele pediu para escrever a palavra de Deus traduzida na linguagem grega, e hoje nós temos aqui o Antigo Testamento. Em 1950, um pastor foi procurar a sua ovelha dentro de umas cavernas. E quando ele chega nessa caverna, ele acha um monte de vaso. O que continha nesse vaso? Exemplares da Bíblia Sagrada, principalmente o livro do profeta Isaías. Aí ele pega, os judeus pegam os seus exemplares do Antigo Testamento e compara com aquilo que estava dentro do vaso. A mesma coisa que estava escrito naqueles livros, que era muito mais antigo do que os judeus tinham, estava exato, o mesmo entendimento. Então a palavra de Deus, ela é gloriosa. Só que o intuito aqui não é falar agora de Roma, que simboliza as pernas de ferro, e nem falar dos 10 dedos que se tornaram 10 países europeus, como Itália, Inglaterra, Suíça. Não é falar sobre esses países, é falar da importância da palavra de Deus. Quando Jesus ele veio, ele pregou a sua palavra, ele pregou o Evangelho de Deus, e ele deixou escrito nos seus 4 evangelhos a revelação divina, a revelação de Deus. E o Novo Testamento também não ficou esquecido. E o Antigo Testamento, para você ver, ele foi escrito no espaço de 1500 anos, com aproximadamente 40 pessoas escrevendo o Antigo Testamento. E você viu que foi tão profunda a palavra de Deus, que não foi adulterada. Deus preservou o poder das Escrituras até hoje, nesse exato momento. E quando então alcançamos o Novo Testamento vindo, anunciado primeiramente por João Batista, e depois se cumprindo a vida de Cristo, e Cristo pregando o Evangelho do Reino de Deus, depois da sua morte e ressurreição e subida ao céu, 50 anos depois da sua morte, no primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, já começaram a escrever o Novo Testamento. Aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses, o livro de Tiago, e foram começando a ser escritos. Em 100 anos depois da sua morte, era muito recente. Pessoas que andaram com Jesus, que ouviram dos lábios do Senhor Jesus, agora escrevendo o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro do evangelista João. O livro do Evangelho de João e Apocalipse foi o livro mais antigo do Novo Testamento. Você sabe que quando João escreveu, tem um homem que foi o seu discípulo, Policarpo. Ele viveu ali entre 100 e 110 anos. E ele foi discípulo de João, o evangelista. Para você ver que toda a história, quando morreu ali na ilha de Patmos, o João, estava ali esse homem ouvindo, e seu discípulo, diretamente ouvindo as mensagens do evangelista João. Foi ele que relatou que João, o evangelista João, não morreu, alguém matou ele morreu de velhice. Ele não morreu martirizado, ele morreu de velhice. Policarpo disse isso. E depois Irineu, que ouviu quando Policarpo pregava ainda novo, ouvindo a mensagem que o próprio evangelista João falava. E Irineu, depois de 200 anos, aproximadamente 200 anos, ditando ali a história, o evangelho, a palavra de Deus. Veio os 12 apóstolos, veio o apóstolo Paulo, depois que morreu todos os apóstolos, estava ali Policarpo, e depois de Policarpo, um homem chamado Irineu, e o povo, quanto mais era perseguido, mais crescia a igreja do Senhor. E a Bíblia,
ela era escrita na sua exatidão. Ela é digna de toda a confiança. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então Deus sempre levantava uma pessoa para seguir a história e preservar as Escrituras Sagradas. Só que a Bíblia não era uma Bíblia como um monte de livros hoje nós temos. Ela era separada, tinha alguns exemplares ali, outros aqui, não era tudo junto. O que aconteceu? Em 327 anos, ou 325 anos, o imperador Constantino, que agora quem dominava era o Império de Roma, que tinha vencido o Alexandre o Grande, ele faz o primeiro concílio, o concílio de Nicéia. O que aconteceu no concílio de Nicéia? Houve um debate entre o presbituário e os presbíteros que haviam naquela época. Esse Constantino manda reunir ali 200 e poucas pessoas compareceram. Na verdade, convidaram 1.800 pessoas, compareceram só aproximadamente 300 pessoas. O que eles fizeram nesse concílio? Eles pegaram a Bíblia Sagrada, os livros, e fizeram uma coleção de livros e se tornaram a Bíblia. Foi lá que surgiu a junção das Bíblias, nesse concílio. E houve diversos concílios. Só que agora a igreja, que era agora só de pessoas simples, de pessoas pobres, o que acontecia com a igreja agora? Perseguida, mortas, decapitadas. Agora o imperador, ele se converte a Cristo. Entre aspas, foi uma estratégia, porque estava passando um momento difícil do Império Romano. Então ele queria o apoio dos judeus, o apoio dos cristãos, ele queria o apoio de todas as pessoas. Então ele faz esse concílio, e agora não é mais os pobres que vão adorar a Deus. Agora é o Estado. Agora é as pessoas ricas que vão adorar o Senhor. E o que eles fazem agora? Estabelece um lugar específico para poder adorar a Deus. E já não era mais os pobres que adoravam, mas todas as pessoas. Os convidados dos imperadores, eles adoravam o Senhor. Só que depois desse concílio, a igreja começou marchando há 300 anos depois da morte de Cristo. Há 500 anos, quem que se levanta? Augustinho de Hipona. Pelos católicos é o Santo Agostinho. E ele traz entendimentos profundos, escreve os seus livros e vai preservando a palavra de Deus, como ela foi escrita. E tem um homem chamado, na mesma época, chamado Jerônimo. E ele então pega as escrituras agora, do grego, do hebraico, e escreve no latim. Olha para você ver, por nenhum momento na história, a palavra de Deus ela desaparece. A palavra de Deus ela fica em oculto. Em nenhum momento da história Deus deixa a palavra de Deus sumir. A palavra de Deus, sempre Deus ia levantando um homem, ia levantando uma pessoa, e as pessoas iam escrevendo a palavra de Deus e ia traduzindo para determinado país da qual eles viviam. E 700 anos, o mundo foi dividido em 5 partes. Em Roma, Constantinopla, foi dividido em Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Alexandria, Antioquia e Jerusalém foi dominado pela religião dos muçulmanos. O que a Igreja Católica fez? A igreja que Constantino tinha fundado ali junto com os sacerdotes. Vamos levantar o Papa. E colocaram o Papa. Diz a história que tinham mais de 2 papas, chegou até a ter 3 papas, para eles dominar todo esse território que havia sido dominado por muçulmanos. E começa essa batalha, a Bíblia sendo escrita, sendo anunciada e guardada, para Deus trazer a palavra de Deus em existência até hoje, nesse exato momento. Há 1000 anos, já da morte de Cristo, um homem chamado Pedro Valdo, e também o Francisco,
que tem muitas religiões hoje, que é os franciscanos. Ambos eram muito ricos, fazendeiros, comerciantes. O que eles fazem? Eles vendem parte das suas propriedades, porque eles se converteram na mensagem do jovem rico. Alguém pregou sobre a mensagem do jovem rico. O que adianta você ter o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu faço para ter a vida eterna? Aquele jovem rico falou para Jesus. E eles se converteram e conseguiram exemplares da palavra e começaram a pregar o evangelho do reino de Deus. Esse Pedro Val, ele, devido pregar a mensagem, o que aconteceu? Surgiu discípulos para ele. E esse discípulo foi mais conhecido como valdense. E esses valdenses começou a invadir a Europa e pregar a palavra e traduzir a Bíblia, até chegar um homem chamado John Wycliffe. Ele se converteu com uma das mensagens desses discípulos de Pedro Val. E ele então traduz a Bíblia da língua inglesa. E ele começa a anunciar a palavra do Senhor, começa a traduzir a palavra de Deus entre 1300 anos já. E depois desse John Wycliffe, uma pessoa se converte chamada John Hus, seguindo toda a história já em 1400 anos, ele pregando a palavra de Deus contra a Igreja Católica. O que acontece? Ele é convidado a comparecer diante aos imperadores e os papas para falar ou se retratar daquilo que ele ensinava. Antigamente não era assim. Por exemplo, hoje tem um monte de ministério, tem um monte de placa de igreja. Por exemplo, se eu viesse aqui e pregasse a palavra de uma forma que esteja fora do entendimento ou daquilo que eles pensavam, eu tinha que ir lá prestar conta daquilo que eu estava pregando. E se eu não me retratasse, se eu tivesse errado ou se eu tivesse certo, eu era queimado na fogueira. Foi o que aconteceu com John Hus. Ele pregava a palavra porque os seus discípulos de John Wycliffe, ao anunciar, ele pegando os ensinamentos desse homem, ele foi diante do imperador, diante do papa, e ele disse: eu não me retrato, o que eu prego é a verdade do evangelho. O que aconteceu com ele? Diz a história que ele foi levado para a praça, acenderam uma fogueira e queimaram ele vivo na fogueira. O seu amigo chamado Jerônimo, não aquele mesmo da época de Agostinho de Hipona, já ficou amedrontado. O que ele fez? Ele já se retratou, falou: não, eu vou negar Jesus. O que fizeram com ele? Deixaram ele 1 ano dentro de uma masmorra. Durante esse 1 ano, acredito eu, ele buscando a Deus, tiraram ele daquele lugar e levaram ele para o imperador e para os paus, para que ele viesse negar aquilo que ele pregava. Ele falou assim: eu neguei da primeira vez porque eu fiquei com medo, porque o meu amigo foi queimado na fogueira, mas dessa vez eu não vou negar Jesus. Eu fiz isso, mas não vou negar Jesus. Então os imperadores e o papa disseram assim: então não me resta outra alternativa do que você seguir o caminho de John Hus, o seu amigo. Aí quando for acender a fogueira, ele falou assim: pode acender diante dos meus olhos, porque não vou negar Jesus. E acenderam a fogueira. E quando ele estava indo queimando, ele começou a louvar. E o seu louvor só cessou quando Deus o recolheu para o paraíso. A Igreja Católica, ele fez uma lei junto com o Estado, que todos os hereges deveriam ser queimados na fogueira, e o Estado deveria determinar sua morte. A Igreja Católica deveria detectar qual eram os hereges, e o Estado, constituído por Constantino, deveriam condenar essas pessoas. Então não é que nem hoje, uma pessoa prega um entendimento, outra pessoa prega em outro entendimento, mas ninguém se preocupa a ser fiel às Escrituras. O que é ser fiel? Ser fiel ao entendimento da palavra de Deus. Mas em toda a história, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, com a morte agora de John Hus, de Jerônimo,
Quem que Deus levanta? Lutero, Martim Lutero na Alemanha. E logo em seguida também, quase na mesma época, lá na França, João Calvino. Na Suíça, um homem chamado Zwingli, que ele era de Zurique, na Suíça. Eram todos reformadores, que eram todos padres. Então, por conhecer a palavra de Deus, começaram a traduzir a Bíblia, a tradução da Alemanha, outro da França, outro da Suíça. E Deus assim ia manter as Escrituras e não deixar que ela sumisse. Porque se ela sumisse, ela não chegaria até nós. Mas Deus jamais vai permitir que as suas Escrituras ela desaparecesse. Porque de geração em geração, como foi o sonho de Nabucodonosor, Deus ditando a história da humanidade, Deus dita a história também da sua palavra. A sua palavra e a sua essência de revelação é a maior riqueza que uma mulher, que um homem pode adquirir de Deus. E desses reformadores surgiram outros reformadores da Suíça, da época de Zurique, chamado Anabatista. O que eram eles? Porque todos eles, todos os reformadores também, a Igreja Católica, batizavam apenas crianças, não batizavam adultos. Esses homens falaram, não é certo. Você não vai ver no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento crianças sendo batizadas. Só quando elas já são adultas e são capazes de chegar ao arrependimento diante de Deus. Só que ninguém entenderam eles. Agora a Igreja Católica e também os reformadores perseguiam os anabatistas, que eram os rebatizadores. E muitos deles, porque eles batizavam, como a igreja num todo hoje aqui no Brasil batiza, eram mortos afogados. Eles falavam assim, vocês não gostam de água, e matavam eles afogados, decapitados vivos, arrancavam o braço deles vivos. Pessoas foram mortas na fogueira, pessoas foram mortas afogadas, pessoas foram cortadas no meio, arrancados seus braços, porque pregavam a palavra de Deus, escreviam a palavra do Senhor, para que ela não ficasse no esquecimento. Até vieram Jonathan Edwards, até há 100 anos atrás, com a rua Azusa, lá em Los Angeles. Eles buscavam a Deus aonde surgiu a religião pentecostal. Eles buscavam tanto ao Senhor. Era num salão na rua Azusa lá. Você pode ver no Google. Eles buscavam tanto a Deus. O altar era de sapato. Era caixa de sapato que eles pregaram. Era um lugar muito simples, mas era um lugar onde eram cheios do Espírito de Deus. Deus então foi preservando a sua palavra em todo. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, levantando pessoas de séculos e mais séculos, de anos e mais anos, traduzindo a Bíblia, ditando a história, levantando pessoas. Na época de Martim Lutero, só no país, na cidade que ele vivia, havia 7 gráficas. Em Wittenberg, havia 7 gráficas. Em menos de um ano, eles traduziram a Bíblia para a Alemanha. Foi quase 1 milhão de exemplares da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus nós encontramos no 4 Evangelho. A palavra de Deus ela é tão, mas tão importante que, já para finalizar, eu quero ler aqui no mesmo livro de João, no capítulo 12, e no versículo 47 e 48. Meu Deus, você vai ver o quanto é importante a palavra do Senhor. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Agora as palavras do Senhor Jesus, dizendo assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo no versículo 47. Se alguém não quer ter os ensinamentos da palavra de Deus, se alguém não ama a palavra de Deus,
que tanto preservei ao longo da história. Eu não vim para julgar. O irmão Robson não tem condição de julgar ninguém. Porque o irmão Robson não é melhor do que ninguém. Nem Jesus, que é o melhor dos melhores, o Filho de Deus, ele julgou alguém. Mas o que ele vai dizer no versículo 48? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julga. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O que vai acontecer no último dia? Quem sabe o que vai acontecer no último dia? Vamos lá em Apocalipse. Você viu que o Senhor Jesus disse: eu não vim para julgar, mas as palavras que eu tenho falado, os evangelhos que eu tenho programado, onde julgar nos últimos dias? Olha o que a palavra do Senhor, capítulo 20, o versículo 11 em diante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. E quando estavam todos diante do trono, o que aconteceu? Então se abriram os livros, com S, livros, mais de um livro. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, o livro das obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você sabe que quando nós estivermos diante desse trono, diante de Deus e do seu Filho Jesus, vão abrir os livros, o livro da vida, o livro das obras, e qual livro mais? O que Jesus disse? Eu não vim para julgar, mas as palavras que eu tenho falado, onde julgar nos últimos dias? Vai se abrir o Evangelho, vai se abrir a palavra do Senhor Jesus, vai se abrir a palavra de Deus, a palavra que foi falada dos lábios do Senhor Jesus, que Deus o preservou desde 2000 anos atrás, até esse exato momento. Hoje ele não vem para julgar, mas no último dia, os 4 evangelhos que está diante das nossas mãos, ninguém vai ser inocente diante de Deus. Por que você não estudou? Por que você não leu? Ah, Senhor, eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha condição de comprar a Bíblia. Não, a palavra de Deus, tem gente, eu mesmo tenho acho que umas 5 Bíblias em casa, de várias traduções, até a Bíblia grega eu tenho. Então é muito fácil o acesso da palavra de Deus. Então nos últimos dias, abrirá o que o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás. O que é a palavra de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo se resume nisso. Tudo se resume nisso. Lê o Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6, 7, fala dos ensinamentos do Senhor Jesus. O Evangelho de João fala dos ensinamentos do Senhor Jesus. E esses ensinamentos que os próprios apóstolos escreveu naquele grande último dia, aonde nós estivermos diante do trono, aonde todos vão ressuscitar em Cristo Jesus, um para a vida eterna e outros para a morte eterna. Vai se abrir a palavra de Deus e nós vamos ser julgados pelo livro da vida, pelo livro das obras e pela Bíblia que está em nossas mãos, que é os 4 evangelhos. Bênção de Deus, né? Você viu como esse Deus ele é poderoso? Hoje tem tantos exemplares da palavra, tem tanto, só que as pessoas não estudam como deveria estudar, e outras até estudam, mas elas não podem chegar ao conhecimento da palavra de Deus, como nós pregamos daquela outra vez. São privados,
são impedidos de alcançar a verdade. Amém? Que estudo abençoado, né? Que história essa é a história da igreja. O quanto Deus preserva a sua palavra, e quando a sua palavra é verdadeira, digna de toda aceitação. A sua palavra não mudou. Tem pessoas que não crê, mas a palavra de Deus, Deus o preservou até hoje. E continuará preservando até a sua vinda para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e vamos terminar, né? Deixa eu te falar. Deixa eu desligar aqui já. Por favor, desliga lá. Deixa eu desligar aqui, né? Na história nós vamos orar no Fabrício, que hoje era para fazer